Está meu aluno de Direito, vamos lá dando continuidade ao vídeo número 2, tratando a respeito dos procedimentos referentes à interdição da curatela definitiva. Eu peço que você fique atento, pois o vídeo 1 já foi postado e ele nos traz grandes informações introdutórias a respeito do Instituto da Interdição e daremos nesse novo vídeo a continuação sobre este assunto. Pois bem, pegue novamente a sua lei seca no Código de Processo Civil 2015, no artigo 752, porque nós sabemos que esse instituto ele está no 747 e seguintes, então nós já estamos no 752. Esse artigo ele vai estar falando a respeito do que? Após a entrevista, ele tem um prazo de quê? Um prazo de 15 dias após aquela entrevista que o interditando em dia designado teve com o juiz. Ocasião em que o juiz minuciosamente fez algumas perguntas, assistido ou não por profissionais especializados e dando recursos para facilitar aquela entrevista para o interditando. Após essa entrevista designada naquele dia, a partir desta entrevista, e o interditando, ele tem o quê? Ele tem um prazo de 15 dias após a entrevista para impugnar o pedido. Impugnar significa não concordar, contestar, se opor. Então, o interditando, ele tem esse prazo de 15 dias a contar daquela entrevista para o quê? Impugnar aquele pedido, impugnar a pretensão do requerente neste processo. O parágrafo 1º nos mostra a importância do Ministério Público como fiscal da lei, e esse estará intervindo, tanto que no pedido, na exordial, na petição inicial, você deve chamar o Ministério Público para participar desse processo, dessa demanda de interdição. Então, no 752, ele traz dentro do seu caput a orientação, na verdade já um procedimento, como um rito processual que, contando 15 dias da entrevista com o juiz, o interditando ele pode então impugnar o pedido, a pretensão do requerente, do autor, quanto à sua interdição. Isso é muito importante. E o Ministério Público também tomará ciência prévia de todos esses atos. Se ele impugnar, vai para o Ministério Público então toma ciência daquilo, como também vai para a apreciação do requerente desta ação de interdição. O parágrafo 2º desse mesmo artigo 752 diz que o interditando ele pode constituir o que é advogado. Nessa ocasião, até a documentação, a peça impugnatória será feita por esse advogado. Mas, e se ele não constituiu? Se ele assim não se manifestou? Mas ele pode. Se ele não se manifestou, o que acontece? O juiz nomeará então um curador especial, que provavelmente será um defensor público. Olha que interessante. Como é que uma pessoa que já está em estágio avançado, a exemplo da síndrome de Asperger, a exemplo do mal de Alzheimer, ele não vai, provavelmente, a regra é essa, pelo estágio que a pessoa se encontra, de deficiência mental, infelizmente, ele não vai impugnar em 15 dias. Ele vai ficar inerte, vai precluir esse prazo. Então ele não vai constituir advogado. Ele fica com cerceamento de defesa, porque ele não pode responder por si, não pode defender-se por si. O juiz, dentro do critério, dentro da sua preocupação, dentro da sabedoria, nós já percebemos as alegações, os documentos, os laudos prévios, os exames, a entrevista, prazo para impugnar, momento para o interditando poder então constituir um advogado, que esse faria a peça de impugnação. Não tem então a manifestação. O que o juiz faz? A nomeação de um curador especial. Esse é o curador especial que vai então estar ali no polo de réu, dando assistência como advogado
naquela condição, substituindo quem? O interditando. E, sendo esse curador especial nomeado, ele entra na relação. Então, na relação jurídica, nessa ação, nós temos quem? Nós temos o autor da ação, nós temos o interditando, nós temos quem? O juiz, nós temos o Ministério Público e o defensor público. Olha o peso dessa ação de interdição. Não é assim, eu vou interditar e acabou. Não, é criterioso o processo. E uma vez constituído, então, ali um curador provisório, nós temos o curador provisório, que é o requerente, e aqui constituiu-se quem? Um curador especial, exemplo de um defensor público da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E podem, então, quem? Ser assistentes, intervir como assistentes. O cônjuge, a exemplo, o companheiro, a exemplo, qualquer parente pode entrar nessa relação. Olha quantas pessoas ali envolvidas nessa demanda para que chegue ao ponto de interditar ou não alguém. Autor, juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, né? E também interessados em intervir como assistentes, que pode ser o cônjuge, pode ser companheiro ou outros parentes. Dentro desse contexto, vamos observar que não sendo impugnado a entrevista, então, precluindo esse prazo de 15 dias, decorrendo esse prazo, o artigo 753 no CAPT nos mostra que o juiz, então, na sua autonomia, no seu poder de investidura, na sua magistratura, o juiz vai o quê? Determinar a produção de que tipo de prova? Da prova pericial. Então, é mais um ato processual. O juiz, vendo que não houve impugnação, mas já tem então um curador especial, exemplo, um defensor público, que vai intervir a favor, né, em respeito ao interditando, o juiz então passa para a produção de prova pericial, independente das provas já juntadas nos autos. E qual a finalidade dessa prova pericial? É a nomeação de peritos especializados, a exemplo dessas patologias que mexem, né, com as faculdades mentais, psicólogos, psiquiatras, uma equipe multidisciplinar já cadastradas, né, como pretensos profissionais a servirem o Tribunal de Justiça. O juiz então nomeia esses profissionais para dar o quê? Pareceres, laudos periciais daqueles que o juiz então designar para que possa passar por esses estudos psicológicos. Então, a finalidade do juiz, com a preclusão, com decorrer o prazo de impugnação da entrevista não feita, a finalidade é então avaliar a capacidade do interditando. Ele se preocupa em querer saber mais a capacidade do interditando, além do seu conhecimento superficial que ele já teve ali naquela entrevista em dia certo e hora marcada, que nós já falamos em artigos anteriores. Então, a finalidade da produção da prova pericial é a avaliação da capacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil. Esse laudo vai especificar até que alcance esse interditando, precisa de ter o quê? Um curador ao seu lado, para administrar seus bens, para reger os atos da vida civil. E desse texto, desse laudo, o juiz começa a dar o desfecho para o seu convencimento da decretação da interdição daquele réu. Pois bem, dentro do 753, no parágrafo 1º, a perícia é feita por quem? Como nós aqui falamos, por equipe especializada multidisciplinar. Uma equipe que realmente são pessoas formadas, pessoas especializadas, pessoas cadastradas no Tribunal de Justiça de São Paulo, que dá o quê? O amparo técnico ao juiz para o seu convencimento. O parágrafo 2º nos fala que esses profissionais, eles então, após entrevistarem, fazerem estudos, aquilo que a profissão deles, assim, os ensinaram e os constituíram, apresentará então o laudo pericial mental.
daquele indivíduo, daquele interditando, e esse laudo, ele então fará o quê? Ele juntará quais são as necessidades que haverá a ser então assistidas pelo curador. Às vezes são totais, a exemplo do mal de Alzheimer. Artigo 753 nos fala a respeito então da produção da prova pericial, nos fala a respeito dos profissionais que assim farão essa perícia, e esse relatório é de suma importância para o convencimento do juiz na decretação da interdição daquela pessoa ali arrolada como réu na ação de interdição. Pois bem, o artigo 754, o juiz, ele vem do laudo, o juiz vem das alegações, lendo a entrevista que ele próprio fez, o juiz vendo então os pareceres, vendo o laudo dos profissionais da equipe multidisciplinar a respeito de tudo que foi tratado até então, o juiz decretará o quê? Decretará a interdição, e ela colocará os limites que aquele curador provisório que tornar-se-á definitivo, ele tem como autonomia para reger os bens e os atos da vida civil, a prática dos atos da vida civil daquele interditando que, com a decretação da sentença conferindo essa procedência, interditando, aliás, tornando-se como interdito aquele réu, o curador definitivo será o responsável sobre compromisso a respeito de tudo aquilo que ele está fazendo no zelo do interdito. O artigo 755 do CPC, ele vai tratar então a respeito da sentença decretada. Então, se for procedente, o interditando sai da condição de interditando para interdito. Então, a curatela que era provisória passa a ser agora definitiva. É nela que o juiz vai então nomear esse curador de maneira definitiva. E o juiz fixará, nos termos da sentença, os limites dessa interdição. Limites esse, por convicção do juiz, imbuída, aglutinada, somada com os relatórios, os pareceres que foram colocados por profissionais multidisciplinar, nomeados pelo juiz. Então, o juiz, ele colocará o quê? Os limites da interdição, que pode ser parciais ou totais. Vai depender do quadro clínico, da patologia, vai depender de todos os documentos, inclusive da perícia médica mental feita por profissionais especializados, nomeados pelo juiz. Então, nesse relatório, nessa sentença que decretará a interdição, que vai tornar então a pessoa como curatelada, interdita, o juiz considerará o quê? Ele observará as características pessoais, do interdito, as suas potencialidades, as suas habilidades, as suas vontades e preferências. O juiz respeitará isso. E o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, ele vai então mostrar, o juiz vai preocupar-se em conferir a curatela definitiva a quem melhor possa atender o quê? O interesse do curatelado. Tendo em vista, provavelmente, quase que sempre é o requerente daquela ação. Mas o juiz, do começo da demanda ao ajuizamento da demanda até a decretação da interdição, o juiz sempre tem várias preocupações, inclusive de conferir a curatela definitiva a quem melhor possa atender os interesses agora do curatelado, ok? E para finalizar, o artigo 755, eles nos fala a respeito da publicação no seu parágrafo 3º da sentença. E é um texto que nós estaremos lendo no parágrafo 3º do 755 e que você observe como é criterioso a preocupação no tocante esta ação de interdição. Que interditar alguém não é algo simples. Deve seguir critérios rigorosos, observados por quem? Pelo juiz,
pelo Ministério Público como defensor da ordem pública. Diz assim o parágrafo 3º do 755 do CPC. A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado ao juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 meses na imprensa local, uma vez, e no órgão oficial por 3 vezes, com intervalo de 10 dias, constando do edital os nomes do interdito, o nome do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Olha só o desfecho e a visão que você tem da responsabilidade do juiz em decretar uma interdição. Que esse estudo dos artigos 742 até o artigo, vamos lá ver, 758, nos mostra a respeito desse contexto, desse instituto de curatela, de interdição. Que Deus abençoe sua vida. Mais uma vez eu lhe peço, se você assim desejar, inscreva-se nesse canal, toque no sininho para que você possa receber novos estudos, novas notificações. Fica com Deus.